Saúde é Vida começando e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que interessa a todo mundo: o sono. Esse programa é para você que está aí com dificuldade na hora de dormir. E saiba que você não está sozinho. Olha só, uma pesquisa feita pelo Ibope revelou que 65% dos brasileiros dormem mal e apenas 7% dessa população procura ajuda médica. Então, para a gente te auxiliar, saber o que está acontecendo aí, que está com dificuldade para dormir, o porquê disso, a gente convidou o Nonato Delgado, ele que é neurologista e especialista em medicina do sono. Doutor, antes de começar nossa conversa, obrigada, viu, por parar aí e atender a gente. O prazer é muito grande participar. Obrigado. Doutor, para a gente entender por que é tão importante dormir, por que a gente precisa dormir? Você sabe, é uma coisa impressionante que a gente tenha como o sono como uma função fisiológica tão boa, né? Tão importante, tão eh, espalhada. Todo mundo dorme, o ser humano dorme, os animais dormem, mas até recentemente a gente de fato não sabia para que serve o sono. De 2012 para cá se desenvolveu a ciência, a neuroquímica se desenvolveu de uma tal forma que a gente consegue agora ter um vislumbre que o sono, na verdade, ele serve para limpar o nosso cérebro de substâncias tóxicas. Substâncias essas que são produzidas e são resultado do próprio metabolismo cerebral. Quer dizer, o funcionamento do cérebro, que é uma máquina, na verdade, ela produz proteínas, ela produz determinadas substâncias que são resultados desse processo metabólico. E essas substâncias têm que ser retiradas. E elas são retiradas por um processo chamado drenagem linfática. E isso a gente não sabia antes de 2012. Para que essa drenagem funcione com eficácia, o indivíduo tem que estar dormindo. E, então, não é difícil a gente entender por que a falta de sono, a interrupção do sono ou o sono de baixa qualidade estão tão associados a problemas de memória, de concentração, problemas de atenção, etc. O senhor falou aí que o nosso cérebro é como uma máquina, né? Enquanto a gente está dormindo, ele então continua trabalhando, ele não para, ele continua trabalhando para eliminar essas substâncias ou ele dá uma descansada também, como o nosso corpo? O cérebro não para de trabalhar nunca. O sono não é como se a gente desligasse um aparelho da tomada. Existem determinadas atividades que só acontecem durante o sono. Um exemplo é esse, da drenagem das substâncias tóxicas. O sono proporciona, obviamente, ao nosso organismo a possibilidade de repouso. Os músculos descansam, não é? Até o próprio coração, que não pode parar de bater, ele dá uma descansada também. É possível que haja um pouco de arritmias durante o sono, sem que isso seja absolutamente uma coisa anormal ou patológica. Mas, de fato, o cérebro ele não descansa, ele não para, porque existem processos que só acontecem durante o sono. O senhor falou aí que faz uma drenagem durante o sono. E como que é eliminado? Como que é eliminada essa substância? Por onde que sai? Como que funciona esse processo, doutor? Imagina que nós temos dentro do crânio o cérebro, e entre o crânio e o cérebro tem uma camada de água, que chama líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele tem umas substâncias especiais, umas estruturas especiais que fazem com que os vasos sanguíneos que estão em volta dessas meninges, elas entram no cérebro e causam um fluxo de água que vai da direção da artéria para a veia. Parece um coador de café, sabe? É uma coisa impressionante. Então, aquela água que está correndo, ela banha os nossos neurônios e esses neurônios expelem, né, as substâncias tóxicas para a região entre as células. Então, esse líquido passa como se fosse uma maré e vai carregando todas aquelas substâncias na direção das veias. Veias muito pequenininhas que existem dentro do cérebro, que se comunicam com veias maiores e assim por diante, até que elas vão terminar na nossa jugular e daí passam para o coração e vão até alcançar o fígado.
E a partir do momento que a pessoa não dorme direito, dorme mal, dorme pouco, isso não acontece? Isso acontece, sim, de uma quantidade muito pequena. Para você ter ideia, 95 a 97% dessa filtragem é realizada à noite. Então, durante o dia, ela existe também em vigília, né, com o indivíduo acordado, mas numa quantidade insignificante, eu poderia dizer. E acumulando essas substâncias, é aí que surgem os problemas, doutor? Sim, sim, sim. Essas substâncias, muitas delas, estão associadas hoje em dia a doenças como a doença de Alzheimer e a outras doenças associadas à amiloidose, etc., associadas a esse depósito anormal de substâncias. Doutora, a gente sabe que o sono aí é essencial para o ser humano, também para os animais, só que o que que acontece? Que tem gente que não consegue dormir, que tem muita dificuldade. Tem explicação? São vários os motivos? O porquê? Que deixa de ser algo prazeroso dormir para descansar e passa a ser um sofrimento para a pessoa a hora de dormir. Ok. Imagine, para que o nosso cérebro serve? Ele serve para nos fazer adaptarmos melhor a esse mundo que nós vivemos. Toda hora nós estamos enfrentando os desafios, preocupações, mas também desafios de temperatura, desafios de barulho, coisas que mudam no nosso próprio organismo à medida que nós envelhecemos. Então, nosso cérebro nos permite adaptar a isso cada vez mais rápido. Ora, para que a gente se adapte nesse planeta, é preciso que haja modificações em nós. Veja, por exemplo, quais são as atividades mais importantes para a nossa sobrevivência. A alimentação, a hidratação, correr ou lutar contra os inimigos do mesmo jeito que para os animais, né? Todas essas atitudes, todas essas atividades, exagerando um pouquinho, todos esses instintos de sobrevivência, eles só podem existir com o animal, com o indivíduo acordado. Ninguém come em condições normais dormindo, ou bebe água dormindo. Então, para que o nosso cérebro nos permita adaptação a esse planeta, nós temos que estar acordados. Então, nosso cérebro, de maneira geral, funciona no modo básico de vigília, de acordado. E a cada momento em que tiver um desafio, ele vai nos acordar. Imagina você no meio de uma floresta. Você tem que fazer um abrigo, tem que caçar, tem que cozinhar, e para isso tudo você tem que estar acordado. Olha, nós hoje não vivemos em floresta, nós vivemos em casas confortáveis, etc. Mas a nossa sensação, a sensação primitiva do nosso cérebro é a mesma. Nós, tendo uma preocupação que nos traz insegurança, às vezes, um mau hábito apenas de ir para a cama e mexer no celular, por exemplo, é um local feito para dormir, num horário feito para dormir, com iluminação e barulho feitos para dormir, e nós estamos trabalhando, estamos ativando o nosso cérebro, estamos com o celular ligado, transmitindo ou recebendo mensagens. Isso tudo é um comportamento de vigília. Como o nosso cérebro privilegia a vigília, quando ele tem dúvidas do que fazer, nós vamos acreditar que a cama, o quarto, é um lugar para ficarmos acordados. E aí começamos a repetir esse comportamento errado e acabamos facilitando o nosso cérebro a ficar mais acordado na cama do que dormir. Esse é um processo comportamental que explica uma boa parte das insônias, dos fenômenos de insônia que nós vemos hoje. Eu ia falar, insônia hoje é o principal problema, doutor? É o mais frequente? Olha, eu diria que no século XIX, o indivíduo morria de sífilis. No começo do século XX, ele morria de tuberculose. Na segunda metade do século XX, ele morria de AIDS. No século XXI, nós estamos morrendo por falta de sono. Nós estamos desenvolvendo doenças porque dormimos cada vez menos e dormimos cada vez pior. Então, a influência do sono está se fazendo cada vez mais presente em transtornos de memória, em transtornos de atenção, na imunidade. Desde o começo da pandemia, do ano passado para cá, a gente vê um acréscimo enorme daquelas pessoas que não dormem, seja porque estão isoladas, seja porque estão preocupadas com as consequências da pandemia, ou seja porque estão, de fato, sofrendo
com infecção pelo SARS-CoV-2, né, pela Covid-19. Então, essas pessoas têm dificuldade para respirar, essas pessoas têm dificuldade em uma série de fatores que causam estresse a mais e favorecem mais ainda o comportamento de vigília, ou seja, o sono de baixa qualidade ou insônia. O senhor falou aí que a gente está dormindo cada vez menos. Existe uma quantidade de horas ideal aí para a gente dormir? Todo mundo fala, preciso dormir pelo menos 8 horas. 8 horas é o suficiente? Ou tem gente que acaba tendo que dormir menos e já está ok, está tudo bem? O mundo, a população humana, ele é dividido em 3 grupos, vamos dizer assim. Aqueles que precisam de uma quantidade que vai entre 7,5 e 8 horas de sono, e aqueles que precisam de menos de 6 horas, ou os que precisam de mais de 8 horas, 9, 10 horas. A grande maioria da população, de fato, tem uma necessidade de 7, 8 e pouco horas de sono por noite. O problema é que a duração do sono é importante, mas a qualidade dele talvez seja ainda mais importante. Nós vemos pessoas que dormem pouco e que têm uma qualidade de sono tão boa que durante o dia eles passam tranquilos, com uma funcionalidade, com capacidade de tomar decisões, etc. E temos indivíduos que dormem 10 horas por noite, um sono de péssima qualidade. E, na verdade, eles acordam com sono, cansados, sem disposição. Então, o mais importante, eu diria, do que o número de horas é como você passa essas horas. Eu tenho que te perguntar, como que é o sono ideal, doutor? Como que seria esse sono para a pessoa acordar bem? O sono ideal é como o horizonte. É uma linha imaginária que se afasta à medida que a gente se aproxima dela. Em suma, não existe sono ideal num ser humano vivendo num país de primeiro, segundo, até mesmo terceiro mundo. As causas são diferentes, mas o sono é perturbado da mesma maneira na sociedade moderna. O que existe é uma resiliência maior do indivíduo e aqueles indivíduos que tentam cultivar um sono de boa qualidade, apesar de muito frequentemente não conseguirem. Existem indivíduos que têm uma potencialidade de dormir maravilhosa, jovem, por exemplo, e muitas vezes esses jovens gastam o seu período, que deveria ser dedicado ao sono, em vigília, ou seja, por estarem atividades sociais, estar em festas, em baladas, etc. Uma outra parte importante da população é obrigada a trabalhar durante o dia e, à noite, em vez de dormir, tem que fazer um curso para poder melhorar a sua condição de vida. Não é à toa que o sono de baixa qualidade, ou insônia, ele graça em cerca de 38% das pessoas que vivem em cidades grandes. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. O sono da noite é o mesmo aquele do dia? Se eu dormir à noite ou se eu dormir durante o dia, dá para compensar aquilo que eu não dormi durante a noite? Igual pessoas que trabalham à noite, só tem o dia para dormir. Elas sofrem com isso ou é a mesma coisa, dormir durante a noite ou durante o dia? Não é a mesma coisa. Nós temos um sistema chamado ritmo ou ciclo, sono-vigília, ritmo circadiano. Nós temos um reloginho aqui dentro que diz não só quantas horas a gente precisa dormir à noite, mas também a que horas esse sono tem que acontecer. É como se fosse um relógio cheio de rodas que se intersectam uma com as outras. Ora, não é só dormir. O indivíduo produz, por exemplo, hormônio do crescimento, uma quantidade maior, a partir de meia-noite. O cortisol, por exemplo, tem um pico de manhã se o indivíduo estiver acordado. Então, diversas curvas hormonais, metabólicas, se associam ao sono noturno. Se o indivíduo, além de privar-se do sono noturno, trabalhando, fazendo festa, vai tentar compensar isso durante o dia, ele está forçando um processo fisiológico, um processo de produção hormonal, por exemplo, que deveria ser feito durante a noite, se ele estivesse dormindo, ele não estava, então esse hormônio não vai ser produzido, e durante o dia, que ele deveria estar acordado para produzir outros hormônios, ele também não está, ele vai para um sono compensatório, e aí ele prejudica 2 vezes o funcionamento, o equilíbrio, metabólico, o balanço hormonal do seu corpo. E doutor,
esse problema do sono atinge mais homens ou mulheres ou é igual hoje, pelo que o senhor percebe? Depende da doença que nós estamos nos referindo. Os transtornos de sono, para você ter uma ideia, eles pioram qualquer doença clínica. Por exemplo, hipertensão arterial piora durante o sono, diabetes piora durante o sono, gastrite piora durante o sono. Mas existem também doenças que são próprias do sono. Por exemplo, a apneia do sono, a síndrome de pernas inquietas. E para cada doença dessa, existe uma diferença se atinge mais homem ou mais mulher. As insônias, por exemplo, elas são mais frequentes no sexo feminino. A apneia de sono, ela é mais frequente no sexo masculino. A síndrome de pernas inquietas, mais no feminino. E por aí vai. De maneira geral, todo mundo que dorme está sujeito a ter um problema de sono. A gente está falando aí problema do sono em adultos. E criança, doutor? Bebê também tem problema no sono? Criança? Sim, as crianças também têm problemas de sono. Para você ter ideia, 35% das insônias infantis são herdadas da mãe. Além disso, a criança, ela tem processos que dependem dos pais. Por exemplo, limites para elas dormirem, horário para ir para a cama. Quem determina isso são os pais. A criança tem um padrão de sono que varia do bebê até o começo da adolescência. O sono da criança passa de um sono que nós chamamos de polifásico, que é um sono que dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, igual do gatinho, do cachorrinho, até um sono com estilo mais de adulto, maior parte do dia na vigília e um sono predominantemente noturno. Então, o próprio cérebro da criança amadurecendo produz essas modificações nos horários e na profundidade do sono. À medida que a criança envelhece, vai diminuindo o sono profundo, vai aumentando o sono superficial, vai diminuindo o sono em que ela sonha, que nós chamamos de sono REM. E tudo isso vem acompanhado de um desenvolvimento físico, hormonal, etc. Mas nós vemos problemas que são vistos no adulto, nós também vimos na criança, mencionei aqui a insônia. Agora, curiosamente, muitos problemas de sono da criança são mais facilmente resolvidos do que o adulto. Por exemplo, a apneia de sono na criança, muito frequentemente, se deve à obstrução em alguma coisa atrás da língua. Pode ser adenoide, pode ser amígdala. E com o processo cirúrgico, isso pode ser resolvido bem, até cura pode-se falar, que não é o caso no adulto. Nós temos outras situações na criança, o sonambulismo, o terror noturno, que são elementos frequentemente passageiros. Claro, podem persistir no adulto, e eu, como médico de adulto, frequentemente vejo pacientes com sonambulismo na faixa etária adulta. Mas na criança, isso tem um processo muito mais benigno, no mais das vezes. E o que o pai tem que ficar atento nesses casos, doutor? Já que a criança não vai saber ali explicar o que está acontecendo como adulto. A primeira coisa que os pais têm que fazer é criar uma rotina saudável de sono. Isso está se fazendo cada vez mais difícil nos dias atuais, primeiro porque os pais podem não estar em casa na hora que a criança precisa dormir e relegam o seu filho, a sua filha, ao cuidado de terceiros, que podem não terem a educação nem o conhecimento necessários para colocarem a disciplina que a criança precisa para dormir. Em segundo lugar, há cada vez mais elementos que favorecem o despertar. São os videogames, são os celulares, são as televisões com programas que podem atrair a criança que não tem limite nem para ver apenas programas infantis, mas se joga nas séries, se joga nos programas de conteúdo mais adulto, não é? E por aí o sono começa a ser perturbado. Sem a vigilância parental, de fato, isso vai acontecer inexoravelmente. Quando a gente fala de criança, a gente escuta muito falar em rotina, né? Que é importante manter uma rotina para a criança, para ela ir aprendendo tudo que tem que ser feito. Adulto também é importante ter essa rotina, doutor, para evitar problemas no sono? Muito importante isso que você falou. As rotinas, elas são fundamentais para a criança e também para adulto. Grande parte das insônias de adulto, a gente consegue resolver melhorando a rotina relacionada ao sono. E doutor, como tratar
tratar problemas relacionados aí ao sono, sempre medicamento é indicado ou não? Porque tem gente que se automedica, né? Ah, esse remédio aqui, um relaxante muscular, dá sono. Aí eu tomo ele para poder dormir. E aí? Pois é, de novo, nós estamos falando sobre doenças diferentes, né? Os transtornos do sono são vários. Curiosamente, os remédios são a menor parte do tratamento. Nas insônias, por exemplo, como eu mencionei, a gente tem que reeducar o paciente a dormir bem, porque ele se autoeducou erroneamente. A gente tem que descondicionar esses comportamentos para fazer ele dormir bem. Na apneia do sono, o tratamento mais garantido, digamos assim, nível de eficácia, é o aparelho de pressão positiva, que o indivíduo usa para ajudá-lo a respirar. Mas, de fato, tem algumas doenças que nós precisamos tratar com medicação. Excesso de sono durante o dia, por exemplo, síndrome de pernas inquietas, em que o indivíduo tem uma urgência em mexer as pernas. O grande problema da farmacopeia brasileira é que grandes avanços têm sido realizados do ponto de vista farmacológico, quer dizer, os remédios estão aparecendo, remédios que tratam de maneira eficaz todas essas condições clínicas que eu falei. Mas nós temos ainda um acesso muito restrito, seja porque esses remédios não chegam no Brasil, essas drogas não são importadas aqui, os laboratórios farmacêuticos muito frequentemente se contentam em reeditar remédios que já existem há muitos anos no Brasil. Eles só lançam de novo, de novo, de novo aquilo, em vez de trazerem moléculas novas. E quando essas moléculas vêm, tem um preço altíssimo, um custo Brasil que é quase insustentável pela maioria dos nossos pacientes, pelo menos no serviço público. O outro problema que nós enfrentamos é uma falta de política pública com relação não só ao diagnóstico da maioria dos transtornos de sono, como também ao seu tratamento, seja do ponto de vista remédio, seja do ponto de vista auxílio psicológico, aparelhos, etc. Doutor, não dormir bem, ter essas dificuldades, é considerado doença? Porque muita gente fala, eu tenho dificuldade para dormir, mas o indivíduo pode estar doente quando fala isso? Nós estamos abordando aí dificuldade para dormir, mas isso necessariamente não é um insônia. Isso pode acontecer durante um tempo curto. Nós, para considerarmos insônia, isso tem que ser um comportamento repetido por mais de 3 meses. Como eu te falei, há uma reação do nosso organismo, do nosso corpo, da nossa cabeça, a todas as situações que nós enfrentamos, sejam elas ruins ou boas. Ou você, na véspera do Natal, não ficava acordado esperando o Papai Noel chegar? Pois é, isso é uma ansiedade também, é uma boa ansiedade. Mas isso também inibe o sono, né? Então, é difícil a gente colocar isso numa fórmula, né? Cada caso dentro da medicina do sono, e aí vem a importância do especialista, ele tem que ser analisado sem uma receita prévia. Antes, é uma estratégia que tem que ser elaborada para que a gente possa abordar não só a doença, mas também as necessidades do paciente como um todo. Outro dia eu vi um paciente que se queixava que dormia poucas horas. Mas, em vez de passar uma medicação, de cara, a gente tem que saber como é que é o dia dele. E, nesse caso específico, o dia era maravilhoso, ele continuava com a sua atividade plena. Então, esse indivíduo não sofre de um problema de sono, ele apenas dorme pouco, esse é o padrão dele. A gente está falando aí, pessoas que dormem pouco. E tem gente que dorme e ainda continua com sono excessivo durante o dia? Tem o contrário, o excesso de sono? Sim, claro. Eu costumo dizer que os transtornos do sono, em geral, eles causam sono demais durante o dia, sonos de menos durante a noite ou alteração de comportamento durante o sono. De maneira geral, grande parte dos transtornos do sono está numa dessas 3 categorias. Existem, de fato, pessoas que dormem demais durante o dia, além de dormirem muito durante a noite. Esse quadro, em que o cérebro produz, digamos assim, sono demais, frequentemente acontece por um desarranjo metabólico no cérebro. Quer dizer, nós perdemos uma substância que faz com que a gente fique acordado. No caso da narcolepsia, a gente perde um hormônio, uma proteína chamada hipocretina.
que controla a nossa capacidade, entre outras coisas, a nossa capacidade de ficarmos acordados. Ela também influencia a nossa regulação metabólica, etc. Mas é muito importante a função dela mantendo o ser humano acordado. Então, quando há uma perda dessa substância, essa perda ela é condicionada do ponto de vista genético, né, uma doença herdada, o indivíduo não consegue se manter acordado durante o dia. Agora, existem outras doenças que causam sono durante o dia, que têm cunho genético, que são originadas, transmitidas uma herança, doenças raras, raríssimas. Tem doenças de sonolência excessiva diurna, como é a síndrome de Klein-Levin, que tem 200, 300 casos no mundo inteiro. O grande problema é que há uma influência tão grande no ritmo e na qualidade de vida do paciente que, apesar de serem raras, essas doenças têm que ser encaradas, diagnosticadas e tratadas o melhor da nossa possibilidade. Doutor, quando procurar um médico? Porque, como o senhor disse, né, às vezes, hoje eu não dormi bem, aí na semana que vem eu não durmo bem de novo, não é algo frequente. Quando passa a ser frequente, aí eu já tenho que procurar um especialista? O que a pessoa deve observar no sono para procurar ajuda? De fato, a frequência do aparecimento do sintoma é um fator, mas existem outras coisas também. Será que a vida, a qualidade de vida está sendo prejudicada? Não é uma noite de perda de sono que vai atrapalhar a qualidade de vida. É uma sequência de eventos. Será que a vida profissional está sendo afetada? Será que a vida pessoal está sendo afetada? Será que a vida acadêmica foi afetada? Veja, por exemplo, uma condição que nós chamamos de síndrome do sono insuficiente de origem comportamental, que é simplesmente o indivíduo que não dorme de noite porque está trabalhando ou porque está fazendo outras coisas e ele voluntariamente deixa o sono de lado para ficar acordado fazendo alguma coisa. Esses indivíduos vão ter uma sonolência diurna crescente durante o dia e eles melhoram no final de semana porque eles dormem à vontade. Esses indivíduos precisam urgente de uma mudança no seu esquema de vida, nos seus horários. No Japão, onde isso é muito frequente, o tempo total dormido por um japonês que trabalhe faixa etária de 35 anos pode variar em até 7 horas. Quer dizer, durante o final de semana, ele pode dormir 7 horas a mais do que ele dorme durante a semana. Tão pouco ele dorme quando ele está trabalhando, né? Nos dias que ele está trabalhando. E essa perda de sono ela é muito comum. E ela causa uma sonolência tão importante que o indivíduo está mais sujeito a faltar ao trabalho, justamente porque não consegue acordar, a bater carro, né? Ter acidente, seja no trabalho, seja no deslocamento do trabalho, etc. Então, isso tudo tem que ser interrogado numa consulta de medicina do sono, de um especialista em medicina do sono que vai estudar os hábitos e vai fazer um diagnóstico que fuja do básico. Quer dizer, o que a gente vê hoje em dia quando se fala em transtorno do sono? Se pensa no indivíduo que não dorme, ou o indivíduo que ronca. Essas são os dois grandes carros-chefes da medicina do sono, de acordo com uma pessoa que não é especialista. Mas tem muitas outras coisas entre esses dois extremos que prejudicam tanto quanto e que precisam ser diagnosticadas. Então, houve prejuízo na funcionalidade do indivíduo do dia, está na hora de procurar um especialista. Doutor, e diante disso, qual que é a orientação que o senhor dá para quem está assistindo a gente? Começou a ter dificuldade? Procura um especialista. Ainda se procura muito pouco o médico quando a gente fala de sono. E aí vem uma opinião mais pessoal que eu já defendo há vários anos. A medicina do sono é uma especialidade completa. Ela não é uma subespecialidade nem da neurologia, nem da psiquiatria, nem da otorrinolaringologia, nem da pneumologia. A pessoa que faz medicina do sono, ela se dedica exclusivamente à medicina do sono. E esses profissionais são raros. Nós temos uma grande sociedade de medicina do sono, mas os profissionais que se dedicam apenas ao estudo da medicina do sono são raros. O problema é a resolutividade. Se o indivíduo tem uma patologia de sono, vai procurar um especialista e sente que não foi muito bem abordado, e a gente sente isso, ele tem necessariamente de procurar uma segunda opinião. E
nós podemos falar a mesma coisa dos exames. Infelizmente, os exames dentro da medicina do sono não são tão fundamentais assim como são em outras especialidades. A polissonografia, que é o nosso exame maior, ela funciona basicamente para problemas respiratórios do sono, para pessoas que roncam, etc., eventualmente que se mexem durante o sono, têm alterações de comportamento, mas boa parte dos diagnósticos dentro da medicina do sono é feito da maneira mais antiga que se possa imaginar, no contato direto do paciente com o seu médico, na criação de um vínculo dos dois que faz com que esse diagnóstico possa acontecer mais facilmente, do jeito que a medicina foi feita para ser exercida, na minha opinião. E outras atividades também ajudam, doutor? Fazer uma atividade física, uma alimentação, uma meditação, também ajudam a pessoa? A atividade física é fundamental. Para você ter ideia, uma das dos maiores reguladores do nosso ritmo sono-vigília, né, do nosso ciclo circadiano, do reloginho biológico que está no nosso cérebro, é exatamente a exposição à luz. E essa exposição à luz, ela não está sozinha. A atividade física é muito importante também. Ela pode variar de horário, dependendo até da patologia. As pessoas que têm dificuldade para começar o sono, a gente frequentemente pede que elas façam atividade física no final do dia. Pessoas que precisam ficar acordadas, né, que têm uma sonolência um pouco maior de dia, a gente recomenda atividade física de manhã, mas a própria atividade física serve como regulador, serve de maneira muito clara para dizer ao cérebro que aquele momento é para ficar acordado. Nós temos estudos muito interessantes de indivíduos que nasceram cegos e que, portanto, não têm as influências da luz para regular o nosso ritmo biológico. E a atividade física é fundamental para fazer essa regulação acontecer nesse tipo de pessoa. A alimentação também ajuda, doutor? Sobretudo, não aquilo que a gente come, mas aquilo que a gente não deve comer. Quer dizer, refeições ricas em gordura, em carboidrato, no final do dia, isso dificulta o nosso sono. Da mesma maneira, o que a gente bebe, o que a gente não deve beber, evitar bebidas cafeinadas no final do dia. E tem pessoas que dizem, mas eu posso beber café antes de dormir, isso não me causa problema algum. Pois é, a sensibilidade ao café, ela é, de uma certa maneira, genética. Então, o indivíduo pode até não sentir, mas o efeito da cafeína existe sobre todos os cérebros. Ele pode não ter os efeitos agora, mas ele vai sentir mais cedo ou mais tarde. Doutor, essa correria que a gente vive hoje, esse estresse, excesso de trabalho, tudo influencia, como o senhor disse, né? No sono, na nossa qualidade do sono. O que fazer? Tem alguma dica, alguma orientação? Tem estudos científicos mostrando uma série de dados sobre rotinas, etc. Mas o maior exemplo do que é uma boa rotina de sono e de vigília, eu ouvi uma vez um ditado que diz o seguinte: nós temos um dia de 24 horas. São 8 horas para nós trabalharmos, são 8 horas para nós nos divertirmos e são 8 horas para nós dormirmos. Ora, eu não consigo trabalhar 8 horas seguidas. Eu não consigo me divertir 8 horas seguidas. Eu não consigo dormir 8 horas seguidas. Então, provavelmente eu estou distribuindo muito mal o meu tempo. E às vezes o segredo é esse. É redistribuir o nosso tempo e a nossa atividade. Doutora, falando em tempo, infelizmente o nosso aqui é curto. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Tenha certeza que foi uma participação assim, muito rica de informação e ajudou muita gente que está assistindo agora. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram para falar a respeito de uma coisa que é apaixonante e que é fundamental para a nossa saúde, que é o sono. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigada. E você não saia daí, porque a gente vai continuar falando, sim, sobre sono. Agora, com algumas técnicas aí para ajudar a gente na hora de dormir. É rapidinho o intervalo, a gente volta já já.
Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre o sono, sobre a dificuldade que muita gente tem para dormir. A gente conversou com o médico no primeiro bloco e agora a gente vai conversar com a Karina Sandolin. Ela é terapeuta holística, autora do site, olha só, Insônia Nunca Mais e ainda é mentora de meditação. Karina, obrigada, viu, por falar com a gente aqui e tirar algumas dúvidas. Eu que agradeço o convite, é verdadeiramente uma honra estar aqui com você. Karina, no primeiro bloco, como eu disse, a gente falou com um médico especialista em sono. Agora você seria uma alternativa aí para ajudar a gente na hora de dormir. Explica pra gente. Terapeuta holística, o que é exatamente? Como que ajuda na hora de dormir? Com certeza. O termo holístico, ele vem de holos, que quer dizer o todo. Ou seja, a terapia holística, ela tem por objetivo olhar para o ser humano como um todo. Claro que quando a gente está falando de insônia ou de qualquer outra condição patológica, de desconforto, com certeza a primeira coisa que você tem que fazer é consultar um médico. Você precisa checar o funcionamento dessa máquina tão complexa. Mas, é claro, a gente já sabe o quanto a nossa postura, tanto corporal quanto mental, influencia na nossa fisiologia. Quem aqui nunca ficou doente de estresse ou de raiva ou teve aquela situação que não conseguiu engolir e ficou até mal do estômago, né? Então, já é sabido o quanto mente, sentimento e corpo estão integrados, não tem essa separação. E quando a gente faz diversos exames, o médico não consegue mais ajudar a gente, é importante então expandir a consciência e se auto-investigar de outras maneiras para entender a causa, principalmente do que está te tirando o sono, porque a gente sabe que a insônia, ela não é algo final. A insônia é um sintoma de outra causalidade que gerou o efeito de te tirar o sono. Isso pode ser uma doença do corpo físico? Sim, claro que pode. Mas principalmente nessa situação que a gente está vivendo, essa situação de pandemia, toda a questão da ansiedade, angústia, medo, tem afetado demais o sono das pessoas. O Brasil, ele já é um país onde tem muitas pessoas que sofrem com insônia. As estatísticas falam de cerca de 1/3 das pessoas sofrem com insônia. Mas agora, nesse contexto de Covid, esse número subiu para 45%. Por quê? Tá todo mundo com algum tipo de medo, seja medo de morrer, medo de perder as pessoas que amam, de ficar doente, ficar com sequela. Tem a situação econômica do país também, então vem o medo de perder o emprego. E tudo isso só agrava a questão da ansiedade. Mesmo que você esteja empregado, mesmo que você esteja bem dentro da sua casa, a princípio pode não ter questão nenhuma para te tirar o sono, racionalmente pensando. Só que a gente não é uma máquina, a gente está aqui com as nossas angústias, não tem o que fazer, é uma situação totalmente que tem muito mais coisas que a gente não controla do que coisas que a gente controla, certo? Então, nesse contexto, o que poderia ser feito para conseguir minimizar os efeitos dessa ansiedade, desse medo que acaba gerando, inclusive, a insônia, não é? É justamente olhar para as questões que estão no nosso controle. E se tem algo que, com certeza, você tem ação e pode controlar, é o que você pensa, certo? Porque só tem você aí dentro da sua cabeça. Mas
a gente sabe que nesse contexto de tanta pressão, de esse luto coletivo que a gente acaba vivendo, não é? Porque quem não perdeu alguém na família conhece à sua volta, seja o vizinho, a sua cunhada, alguém que perdeu. Eu não sei você, eu tive perdas na minha família, perdas profundas. Enfim. E nesse contexto, a terapia holística, ela vai conseguir te ajudar, em primeiro lugar, a logo de cara trazer um relaxamento, uma paz, uma sensação de completude, pertencimento. Porque como que a terapia holística age? Ela atua em diversos campos, tanto no campo mais espiritual, como mental, como no físico. Então, atuando em todas as áreas, você consegue ter essa harmonização e conseguir se sentir melhor e olhar para situações com mais coragem. E Karina, falando em sono, para a gente ter essa qualidade de sono, a gente precisa estar relaxado na hora de dormir para poder atingir todas as fases do sono. Como que funciona? Na hora que a gente dorme, tem aí as fases. Isso, com certeza, são 4 fases. Se você já dorme com a cabeça agitada, com problemas, primeiro que você pode... Tem vários tipos de insônia, né? Nesse contexto de mente agitada, pode ser que aconteça de você demorar muito para pegar no sono. Ou então você dorme, mas acorda a noite inteira pensando nos seus problemas. Ou então até consegue dormir, mas aí lá pelas 3 horas da manhã você acorda e não consegue mais dormir. Ou seja, principalmente quando a gente fala de insônia, essa questão da mente, ela é chave. A terapia holística, ela é uma ajuda muito importante, principalmente quando você está numa situação que você não está conseguindo encontrar saída sozinho. Porque o terapeuta holístico, ele vai conseguir trazer essa paz e essa harmonia já imediatamente no dia da consulta. O ideal, claro, é você fazer um tratamento de no mínimo 4, 5 sessões, o ideal é 10, para conseguir ter resultados melhores. E alinhar com a prática da meditação. Controlar a mente. Você fala aí, mente agitada, a gente vai deitar, vai dormir e não consegue parar de pensar. Como é que a gente para de pensar? É possível? Não, parar de pensar... Eu não vou falar que não é possível, porque seria um termo muito radical. E tem monges tibetanos que fazem um longo percurso na yoga e que se dedicam a isso, que conseguem atingir momentos de não pensamento. Para a gente, o objetivo da prática da meditação é justamente acalmar os pensamentos, reduzir o fluxo dos pensamentos. Então, se você está lá no seu carro mental, dirigindo a 500 por hora, você não vai conseguir de uma vez frear e chegar numa velocidade segura de 50, 40 por hora. Você tem que ir reduzindo aos poucos. Isso é algo importante ter em mente, porque eu recebo muitos alunos que vêm para a primeira aula achando que vai acontecer uma mágica ali, a pessoa nunca meditou, vai fazer uma aula de 1 hora comigo, vai conseguir meditar e está livre da mente agitada. Não, não é assim, é um processo. O ideal, claro, seria se a gente conseguisse não chegar nesse ponto de mente tão agitada, de ansiedade tão grande, incontrolável, que você não consegue, você se sente como se você não consegue controlar os seus pensamentos. Outra coisa que é importante ter em mente é que a natureza da nossa mente é ser negativa. Isso vem da nossa natureza mais ancestral, onde o homem das cavernas, ele estava o tempo todo preocupado com ameaça externa, de ser atacado, de perder a vida. E isso ajudava também a dispersar a mente para conseguir preservar a vida.
Isso significa que para manter a sua mente nos pensamentos positivos, você precisa colocar um esforço consciente. Eu vou repetir essa frase que eu acho muito importante. Para manter a sua mente mais positiva, você precisa colocar um esforço consciente. Não é algo fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. E a meditação, ela é uma prática. Quando a gente quer emagrecer, quer fortalecer os músculos, o que a gente faz? A gente muda a nossa alimentação, muda a nossa rotina, vai para a academia e vai demorar aí 1 mês ou 2 para os músculos começarem a aparecer, para você começar a emagrecer e sentir os efeitos na sua saúde, certo? A meditação é a mesma coisa, é uma prática. Você vem para a prática de meditação comigo para usar depois os benefícios fora da sua prática de meditação. E aí também ajuda na hora de dormir. Com certeza, porque você praticando, você entendendo todos esses mecanismos da meditação e conseguindo aos poucos reassumir o controle da sua mente, porque só tem você aí dentro, não tem mais ninguém, vai ficando cada vez mais fácil e natural. Antes de dormir, você cuidar dos pensamentos que vão proporcionar uma boa noite de sono. É interessante ressaltar que tudo que você pensa, assiste, vê, nos 20 minutos que antecedem o seu sono, impactam em como vai ser a sua noite de sono. Eu não acompanhei a outra reportagem, mas eu acredito que o médico deve ter falado do famoso ritual de higiene do sono. Ele falou? Falou o uso do celular, o ambiente também. Exato. Se você entrar no meu site, www.insonianuncamaisoficial.com.br, vai ter uma parte em produtos que ali eu disponibilizo um e-book que é gratuito, é só clicar que vai chegar no seu e-mail, onde ali eu coloco um passo a passo descrevendo como que é o ritual da higiene do sono, que ao contrário do que a gente pensa, o ritual do sono, ele não começa à noite, ele começa no momento que você acorda. E aí, dá algumas dicas, dá para resumir aí esse passo a passo aqui pra gente? Com certeza. Ter uma rotina de acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, para não ter aquele efeito do jet lag social, que a gente chama, é super importante. Cuidar da alimentação e do que você consome também. Depois das 5, 6 horas, já é interessante cortar tudo que é estimulante. Café, refrigerante, chás que tenham muita cafeína. E 2 horas antes de dormir, também já cuida de cortar líquidos, para você não ter vontade de ir no banheiro à noite, certo? À noite também é interessante evitar muito carboidrato, comidas açucaradas, comida muito apimentadas, porque isso influencia no seu metabolismo. 2 horas antes de dormir também não é hora de discussão, não é hora de assuntos que vão fazer a sua cabeça aí ferver. E 1 hora antes de dormir já é bom você ir baixando as luzes, desconectando de telas, porque eles emitem. Aqui a gente está falando de televisão, celular, tablets. Eles emitem uma frequência na luz azul que isso estimula o teu sistema corpo-mente. Ou seja, é o contrário do que você está buscando na sua hora de dormir. E para quem quer ir além e investir um pouco na questão de programar a sua mente positivamente, exatamente antes de dormir é o momento ideal para você falar coisas positivas para você. Porque lembra que eu falei que tudo que você faz nos 20 minutos que antecedem a sua noite de sono influenciam na sua noite de sono? Então, esse é o momento para você
ter um diálogo positivo com você. Agora eu vou ter uma boa noite de sono, eu vou conseguir relaxar, eu vou acordar desperta no horário X, meu dia amanhã vai ser super produtivo, vou conseguir fazer o meu trabalho com excelência, com amor. E Karina, me fala uma coisa. Quando é criança, e aí? Também existe toda essa rotina? Sim. No caso da criança, as crianças elas são mais sensíveis e tem uma percepção do que está acontecendo muito maior do que a gente imagina. E tem também a questão da conexão com os pais. O que isso significa? Que a gente, no papel de pai e de mãe, tem essa responsabilidade de estar bem para conseguir cuidar bem das pessoas que a gente ama, especialmente dos nossos filhos. Eles percebem, mesmo que inconscientemente, se a gente está nervosa, se a gente está tensa. E isso passa para a criança e a criança acaba percebendo. Fora todos os dramas que eles próprios têm, porque o processo de crescimento e de amadurecimento não é fácil. Nunca foi e nunca será. Não é verdade? Crescer dói. Dói no corpo físico e dói na alma também. Precisar deixar coisas para trás. E as crianças tiveram uma perda muito grande durante todo esse processo, né? Agora, a maioria das escolas já está voltando, mas esse 1 ano e meio que ficou para trás, toda essa convivência, essa ruptura muito abrupta de uma realidade que elas conheciam para outra que ninguém conhece, que ninguém vai poder passar essa segurança para ela. Não, fica tranquila que a mamãe vai resolver, não é? A mamãe vai dar um jeito. Não, a mamãe não vai dar um jeito nessa situação. Então, vamos, de novo, cuidar do que está no nosso controle. Vamos lutar para manter a paz e a harmonia dentro da nossa casa, que é o que dá para a gente fazer. E acho que você sabe, não é novidade para ninguém também, o tanto de conflitos que ficaram evidentes e rompimentos que aconteceram nesse contexto de pandemia, não é? Eu acho que isso está muito congruente também com isso da gente fazer tudo no piloto automático, não parar para se observar nossas relações, e isso leva às vezes a uma construção da rotina incongruente com o que a gente é na realidade. E essa construção também de olhar para quem se é e o que se busca para alcançar o objetivo de ter paz dentro de casa, de ter bem-estar, prosperidade em todas as áreas da vida, não é uma coisa que se constrói de um dia para a noite. A gente está vivendo um momento da sociedade, eu acho, com as redes sociais que traz essa falsa ilusão de que muito rapidamente eu alcanço o sucesso, eu alcanço a paz, e não é verdade? É uma jornada, é um perceber-se desconfortável para, a partir daí, buscar o que vai trazer crescimento para cada um, para cada família. Isso é individual, isso não tem fórmula pronta. Karina, tem algumas técnicas que ajudam a gente a dormir mais rápido, a relaxar mais? Com certeza. Aqui a gente fala, bom, eu falo muito da questão da meditação porque minha própria história de vida me trouxe esse aprendizado. Eu vejo todo dia em consultório com os meus clientes, com os meus alunos de meditação. É importante que as pessoas quebrem essa falsa ideia de que meditação você precisa super preparar, ter um ritual e ficar 20, 30, 40 minutos para meditar. Vamos quebrar isso e vamos começar pequeno para expandir se houver necessidade. As técnicas respiratórias são muito eficientes. Eu queria convidar todo mundo aqui para acessar o meu canal do YouTube, Karina Sandolin, super simples,
e tem uma playlist que chama Comece por Aqui. Ali eu tenho uma sequência de 8 vídeos, se eu não me engano, que são justamente vídeos super curtinhos, cada um com uma técnica diferente, rápida, para você fazer à noite e conseguir ter uma noite melhor. Mas para a gente começar já, eu te convido para fechar os olhos, um minutinho, um pouquinho, e agora simplesmente observa o ritmo da sua respiração, sem julgamento, apenas observando o ar que entra, o ar que sai. Enquanto você faz isso, tenta perceber se tem alguma região do seu corpo que está tensa ou com algum desconforto. E agora você vai inspirar profundamente. Imagina que o ar está indo para essa região de desconforto. Muito bem. Pode abrir os olhos. E como foi essa pequena técnica? Já relaxa bastante, né? E em pouco tempo. Exato. Aí o que você pode fazer à noite? Você pode fazer, é um dos vídeos que o pessoal mais gosta, que melhor me dá um feedback, é uma respiração chamada de body scan com contagem regressiva, ou seja, escaneamento corporal junto com os números, que é a técnica que eu uso antes de dormir toda noite. Então, como que eu faço? Eu vou acompanhando a minha respiração de modo consciente e eu vou imaginando os números de 10 até a 0, e esses números eles vêm lá do infinito para regiões do meu corpo. Então, aí você está unindo, parece que não, parece simples, só que você está unindo um monte de técnica aí, de programação neurolinguística, de meditação, técnicas pranayama são técnicas yogis, que é algo simples, super eficiente que funciona. Mas eu quero reforçar a necessidade de que não necessariamente na primeira noite você já vai dormir bem, nem na segunda, nem na terceira. Precisa insistir, no mínimo 2 semanas. Em 2 semanas eu já percebo resultados nos meus clientes e alunos. E pode ser também que depois de 2 semanas, se quiser me mandar uma mensagem, seja por e-mail, seja nos meus canais Instagram, no YouTube, eu vou te atender. Você descubra, não, Karina, essa técnica definitivamente não funcionou para mim. Tenta outra. Vai tentando até encontrar uma que faça sentido para você. E o legal é que homem, mulher, de qualquer idade, pode fazer isso, né? Com certeza, com certeza. Claro que no caso das crianças, bom, pelo menos as que eu acompanho, eu percebo que tem que ser algo mais rapidinho, mais pontual, mais dirigido. Precisa ter um acompanhamento de alguém necessariamente, mas com certeza são as que dão os melhores resultados, os melhores feedbacks. Na hora que termina, eu pergunto: e aí, o que você sentiu? Que região que despertou? São os melhores relatos, são com as crianças. Karina, então, para quem está assistindo a gente nesse momento, está com dificuldade de dormir, qual a principal dica que você dá aí para gente dar uma relaxada, ter noites melhores? Bom, a primeira dica, com certeza, pode ser a segunda, porque a primeira dica, com certeza, eu vou falar para a pessoa: procura um médico, porque a gente sabe que a questão do não dormir pode ser desde algo muito simples de ser resolvido, às vezes mexer miligramas de um hormônio. Eu não sei se você conhece um pouco da minha história. Eu, aos 28 anos, eu tive câncer na tireoide. E eu precisei tirar a tireoide. E os momentos que eu não tratei com a reposição hormonal foram momentos, assim, muito terríveis da minha vida. E quando eu comecei a reposição hormonal, foi incrível, que são miligramas, é um nada que você toma,
que em 3, 4 dias já começou a equilibrar o meu organismo e eu já voltei a dormir melhor. Então, é por isso que a dica número 1 é faça seus acompanhamentos ao médico regular. E a segunda dica, com certeza, é cuida do teu autoconhecimento. Porque, às vezes, a pessoa, ela tá numa situação tão mal que virar para ela e falar, faça essas respirações conscientes, é algo que nem isso ela vai conseguir fazer. Porque parece simples, só que a hora que você precisa se deparar para ficar sozinha, você com você mesma, olhar para questões que você não quer olhar, que você estava ali se esforçando para esconder debaixo do tapete, mas às vezes é justamente isso que está te tirando o sono, que enquanto você não resolver, não olhar, encarar de frente, você não vai conseguir dormir. Então, a minha dica com certeza é, olha para si, cuida de você, olha para o teu autoconhecimento. E na minha jornada, tanto de vida quanto profissional, eu não vejo outro caminho de cuidar do seu autoconhecimento que não passe pela prática da meditação. Talvez por um tratamento com terapia holística você pode até não fazer, mas vai demorar mais, mas que não passe pela rota da meditação. Até hoje eu não conheci pessoa que se autoconheça e que não medite. Karina, muito obrigada, viu, por participar aqui do programa Saúde é Vida. Foi um programa cheio de informação muito rica, que com certeza vai ajudar muito quem está vendo a gente. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Estou triste que terminou. Passa rápido, né? Passa. Mas fica aqui o convite para um próximo programa, porque assunto a gente sabe que não falta. Com certeza, estou super à disposição. Karina, então mais uma vez muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E antes de encerrar, eu quero te lembrar, quer rever esse programa com a Karina? É só entrar nas nossas redes sociais, você acompanha tudo na íntegra. E quer algum tema, quer que a gente fale sobre alguma doença? É só mandar sua sugestão nesse WhatsApp que aparece aí no seu vídeo, que a gente vai atrás de um especialista, como a gente fez aqui com a Karina, para tirar todas as dúvidas e te ajudar sempre. Se cuida, a gente se vê na próxima semana. Tchau!